Olá, vamos iniciar nossa gravação, né, nossa correção sobre o terceiro simulado, né, nas questões de administração financeira e orçamentária. Vamos logo para a nossa primeira questão, que fala especificamente, né, de um assunto que está na moda, né? Na verdade, estão saindo várias reportagens referentes à regra de ouro. Então, eu fiz questão de colocar uma questão sobre regra de ouro, exatamente para a gente entender melhor sobre esse tema. Já como o tema está na moda assim, a chance dele cair na prova acaba sendo bem maior. Então, a regra de ouro, só para a gente entender, ela está prevista na Constituição Federal desde 1988. Então, desde a Constituição Federal de 88, que tem a previsão da regra de ouro das finanças públicas. Então, vamos analisar as questões e eu vou falando aí de alguns pontos importantes que a gente precisa dominar sobre as questões, sobre o tema regra de ouro. Então, vamos lá. As receitas com operações de crédito, em regra, não poderão exceder as despesas de capital. Então, nosso primeiro ponto que a gente está analisando está correto. Por que em regra? Porque tem exceção. Então, ela tem uma exceção. E o que é a regra de ouro? Na verdade, a regra de ouro é um limite para realizar a operação de crédito. Então, a regra de ouro ela fala o seguinte, que você só deve se endividar até o montante da despesa de capital que você realiza. Então, lembrar que no orçamento a gente tem despesa corrente e tem despesa de capital. Você só pode ter receita com operação de crédito até o limite da despesa de capital. Então, o administrador público, ele precisando de receita, como qualquer pessoa física ou jurídica, quando precisa de receita, o que ela faz? Ela faz empréstimos, faz operações de crédito. Então, para que não seja realizada uma operação de crédito num montante que acaba inviabilizando a gestão pública futura, foi estabelecido um limite na Constituição Federal, que foi exatamente previsto lá no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, que a gente vai visualizar com calma. Então, esse artigo 167, ele fala exatamente que as receitas com operações de crédito não podem ultrapassar as despesas de capital. E aí, por que eu falo que esse assunto está na moda? Exatamente porque esse ano, no governo federal, pela primeira vez, vai ser necessário que as receitas com operações de crédito sejam maiores do que as despesas de capital. Então, hoje o governo está tentando aprovar um crédito suplementar exatamente para ele ter uma receita com operação de crédito maior do que a despesa de capital. Então, desde a Constituição de 88, quando foi criada a regra de ouro, essa é a primeira vez, né, que pode acontecer, né, o não respeito, né, ou um contorno à regra de ouro. Maravilha? Mas está correta a questão, a receita com operação de crédito não pode ser maior do que a despesa de capital. Vamos analisar o segundo ponto. As receitas com operações de crédito poderão exceder as despesas de capital desde que autorizadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, vou sair aqui até da tela para facilitar, por maioria absoluta, mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica. Tá certo? Então, nesse caso específico, é exatamente o que está acontecendo esse ano em relação ao orçamento de 2019. Então, o presidente, Bolsonaro, ele aprovou um orçamento, né, do ano passado, o orçamento foi aprovado com um que a gente chama de déficit, né, primário, ou seja, vai ter mais despesa primária do que receita primária. E para cobrir esse déficit, ele vai ter que fazer operação de crédito. E aí, esse ano, essas receitas com operações de crédito, elas terão que ser maiores do que as despesas de capital. E ele pode fazer isso? Pode, desde que ele tenha uma autorização do Poder Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, por maioria absoluta. Então tem que ter um quórum, né? A Constituição determinou um quórum específico, e esse quórum é maioria absoluta. Então ele tem que aprovar um projeto de lei, que tem que ser aprovado por maioria absoluta, e esse projeto de lei, ele que vai autorizar ele realizar, tá, gente? Operação de crédito no valor superior às suas despesas de capital para realizar despesas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade
precisa. Então, é exatamente isso que está rolando no Congresso Nacional. Ele já mandou o projeto de lei e agora ele está aguardando a aprovação. Esse projeto de lei vai autorizar ele contornar a regra de ouro e vai autorizar ele realizar despesas, né, com esses créditos com finalidade precisa. Legal? Então, basicamente, esse é o tema da moda, né? Esse é o que está acontecendo hoje no momento, no que se refere a finanças públicas. Vamos para o inciso, para o item 3, né, da questão. Não permite que os recursos arrecadados com operações de créditos sejam destinados para o custeio de despesas correntes. Está errado. Quando ele fala que não permite. Gente, a regra de ouro, ela só estabelece um limite. Ela fala que a receita com operação de crédito não pode ser maior do que a despesa de capital. Mas em nenhum momento ela fala que você não pode pegar a receita com operação de crédito e financiar a despesa corrente. Ela não fala isso. Ela, de alguma forma, ela tenta evitar isso, mas ela não impede. Tá legal? Então, depois que o dinheiro é emprestado, ele vai ser, claro, né, aplicado nas despesas que ele foi autorizado. E aí, esse crédito pode financiar despesa corrente ou despesa de capital. O que não pode, ele pegar a operação de crédito no montante maior do que a despesa de capital. Mas uma vez a operação de crédito sendo autorizada, ele pode financiar o que foi autorizado, que pode ser uma despesa corrente ou despesa de capital. Então, esse item 3 está errado quando ele fala que não permite. Não existe essa regra de você pegar a receita com operação de crédito e financiar despesa corrente. A única regra que impede, que tem impedimento, é uma regra do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que você não pode pegar receita com alienação de bens e direitos e financiar despesa corrente. Né? É aquela regra que fala que se você pegar uma receita com alienação de bens e direitos, você tem que aplicar na aquisição de despesa de capital, na aquisição de outros bens e direitos, exatamente para evitar a dilapidação do patrimônio público. Mas cuidado para não confundir a regra do 44 da LRF com a regra de ouro, ok? Então, nesse caso, o item 1 e o item 2 estão corretos, o item 3 não está correto, então, somente as alternativas 1 e 2 estão corretas, gabarito, letra D. Então, foi exatamente aí o gabarito divulgado, né, como gabarito da questão. Eu só queria aqui visualizar para vocês, né, exatamente essa questão do artigo 167, a regra de ouro, está aqui, ó, no inciso 3, são vedados realizar a operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital. Então, essa é a regra de ouro. Você não pode pegar a operação de crédito que exceda o valor da despesa de capital. Só para a gente entender, tá, gente? Eu vou fazer aqui uma visualização. Aqui está a LOA. Aí vamos supor que, de um lado, a despesa de capital seja de 100. Então, a gente já sabe que o máximo de receita com operações de crédito, né? Receita com operação de crédito, não pode ser maior do que 100. Porque se ela for maior do que 100, ela vai infringir a regra de ouro, tá legal? Então, é basicamente isso que fala esse artigo. Mas aqui ele coloca uma ressalva. Ressalvadas as autorizadas, né? Como a gente está visualizando aí, mediante créditos suplementares ou especiais, não fala em extraordinário, só fala suplementar especial, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo e tem um quórum específico, que é o quórum de maioria absoluta. Tá legal? Então, gabarito D de dado. Cuidado com a regra de ouro, hein, gente? Bom, vamos lá para a questão 2. Uma questão que envolve outra fonte importante, né? Que é a Lei 4.320. E fala assim, são considerados como despesa de capital com investimentos, exceto. Então, ele quer a falsa. Gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá, numa questão dessa, é que a despesa de capital, ela se divide, segundo a Lei 4.320, em investimento, inversão financeira e transferência de capital. Então, tem essas três subdivisões da despesa de capital: investimento, inversão financeira e transferência de capital. Ele quer a despesa de capital que é classificada como investimento. E, na verdade, ele quer, dessas opções, que você encontre a falsa. Então, vamos lá. Dotações, planejamento e execução de obras. Tá certo? Aquisição de imóveis considerados necessários para a realização de obras. Também certo. Eu vou falar um pouquinho especificamente dessas duas. Então, assim, quando o governo vai realizar obras, ele está realizando uma despesa de capital em regra, né? Então, quando ele vai construir um hospital, construir uma escola, construir uma ponte, construir um viaduto, tudo isso é despesa de capital classificado como investimento. São obras de construção. Cuidado para não confundir
com obras de conservação. Obras de conservação, que é aquela pintura, né, que é feita para melhorar lá a fachada do imóvel, aquele conserto do telhado, isso é despesa de custeio. Mas as obras de construção, as obras num contexto geral, como eu falei, construção de ponte, viaduto, hospital, escola, isso é despesa de capital e investimento. Agora, não só a realização da obra, como a gente está visualizando aí, também os gastos com planejamento, por exemplo, da obra. Então, até o projeto básico, né, a elaboração do projeto executivo da obra, também deve ser considerado, já que está associado à obra, como despesa de capital e investimento. E, por exemplo, vamos supor que o governo vai comprar um imóvel, um terreno, né, no caso, para depois construir. A compra desse imóvel, em regra, é uma inversão financeira. Mas quando for a compra de um imóvel, tá, gente? Quando for a compra de um imóvel para construção, aí, nesse caso, vai ser também a compra desse imóvel considerado como investimento. Então, se só for compra de um terreno, inversão de um imóvel comum, inversão financeira. A compra de um terreno para construção, aí vai ser investimento, tá legal? Então, só cuidado com esses detalhes. Então, tá certo, tá certo. Programas especiais de trabalho. Então, gente, quando aparecer na nossa prova programas especiais de trabalho, cuidado, porque isso vai ser sempre classificado como despesa de capital e investimento. Agora, o que é programa especial de trabalho, né, gente? O que é isso, programa especial de trabalho? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente entender basicamente o que é programa especial de trabalho. A Lei 4.320, quando ela foi criada, ela fala que as despesas no orçamento têm que obedecer, né, têm que ser detalhadas, têm que ser especificadas. Porém, existem algumas despesas que não podem ser especificadas no orçamento, ou porque é uma despesa de caráter reservado, secreto, ou então porque realmente não tem como especificar, porque requer uma série de informações que não estão disponíveis durante a execução do orçamento. Então, essas despesas que não tem como especificar, elas são classificadas como programa especial de trabalho. Então, apareceu em prova programas especiais de trabalho, já sabe que é uma despesa de capital e investimento. São, na verdade, despesas de capitais e investimentos que não podem ser especificados. Por exemplo, vamos supor que as Forças Armadas queiram construir um submarino. E aí que ela vai botar no orçamento compra, aquisição de um submarino, construção de um submarino? Não vai colocar, né? Exatamente porque se ela especificar, ela vai detalhar e vai acabar dando publicidade a algo que tem que ser, que são informações de caráter reservado. Então, ela vai ter, na verdade, uma autorização dizendo que vai ter um investimento, vai ter uma despesa de capital e vai estar lá no orçamento programas especiais de trabalho, ao invés de aquisição ou construção de submarino. Beleza? Então, só para a gente entender essa diferença. Vamos lá para a próxima, né, que ele fala em aquisições de instalações, equipamentos e material permanente novos. Apareceu novos ou não apareceu nada, vai ser sempre, né, despesa de capital e investimento. Claro, despesa de capital e investimento está associado, né, com compra de material permanente. Né? Então, instalações, material permanente, equipamentos, tudo que for material permanente, né, associado a material permanente, novo, ou seja, 0 quilômetro, só pode ser classificado como investimento, porque são despesas feitas pelo governo que contribuem para o aumento do PIB. Diferentemente se fosse um veículo, um material, um equipamento usado, que já seria inversão financeira. Mas novos serão sempre classificados como investimento. E constituição ou aumento de capital de empresas de caráter comercial ou financeiro. Essa está errada, né, gente? A opção é o gabarito da prova, da questão, né? Porque a questão pede a falsa, essa está falsa, exatamente porque empresas de caráter comercial ou financeiro, elas são produtivas? Elas produzem alguma coisa? Não. Então, elas não contribuem para o aumento do PIB. E para ser investimento, tem que contribuir para o aumento do PIB. Então, na verdade, empresas que não contribuem para o aumento do PIB, quando o governo adquire e aumenta a capital, isso vai ser inversão financeira. Quando contribuir para o aumento do PIB, vai ser investimento. Então, gabarito, a exceção, a falsa, letra E. Só para a gente aqui acrescentar, né? Os investimentos estão previstos lá no artigo 12 da Lei 4.320, no parágrafo 4º, e aí ele deixa bem claro, né, que investimento, só para a gente entender, é a despesa de capital
que contribui para o aumento do PIB, do Produto Interno Bruto. Então tá lá, o planejamento e execução de obras, lembrar que não são obras de conservação, né? Obra de conservação é custeio, aquisição de imóveis considerados necessários para a realização dessas últimas, ou seja, é aquela compra do terreno para realizar obras, os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, sempre investimento quando novo. Quando usado, inversão financeira. Se for material de consumo, despesa de custeio, né? Despesa corrente. Constituição, aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial financeiro. Ou seja, se for empresa industrial, uma empresa agrícola, entra como investimento. Se não for, vai entrar como inversão financeira. Bom, vamos lá para a correção da questão 3. A questão 3 ela fala especificamente, né, uma questão que envolve a classificação da despesa. Então, a classificação da despesa, a despesa ela pode ser classificada, né, ela tem a classificação que a gente chama de quantitativa e qualitativa. Essa questão ela envolve a classificação qualitativa, que é aquele tipo de classificação que não engloba valores, né? A classificação que a gente chama de não financeira, né? Então, vamos lá para a gente visualizar a questão e verificar qual é a resposta correta. Bom, em relação à classificação da despesa, analise as alternativas a seguir. A classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e é estruturada em 2 níveis hierárquicos, órgão orçamentário e unidade orçamentária. Tá certo, né, gente? Lembrar que a classificação institucional é aquela que vai definir quem é o responsável pela realização da despesa. Então, essa classificação ela vai informar qual é o órgão responsável e qual é a unidade orçamentária responsável pela realização da despesa. Então, por exemplo, uma despesa ela pode ser realizada, só para a gente ter uma ideia, pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal seria a unidade orçamentária. E aí tem que lembrar que a Polícia Federal, por exemplo, ela está vinculado ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça seria o órgão. Então, o Ministério da Justiça seria o órgão da vinculação na classificação institucional e a Polícia Federal, como eu falei, seria a unidade orçamentária, a famosa UO. Então, a despesa seria realizada, né? Quem seria o responsável pela realização da despesa? A classificação institucional é que vai informar o órgão, que nesse caso é o Ministério da Justiça, e a unidade orçamentária, no exemplo que estou dando, seria a Polícia Federal, ok? Bom, vamos para o item 2. Então, o item 1 está correto. Item 2, a classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder, basicamente, a indagação em que área da ação governamental a despesa será realizada. Tá certo? Lembrar que essa classificação ela vai dizer a área que a despesa vai ser realizada. Então, se vai ser, por exemplo, saúde, segurança, né? Se vai ser educação, se vai ser transporte, se vai ser despesa de administração, se vai ser despesa legislativa, né? Se vai ser despesa judiciária. Então, é na classificação funcional que você verifica a área em que a despesa será realizada. Então, tá certinho esse item 2. Vamos analisar o item 3. Na classificação programática, as ações, conforme suas características, podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais. Também está certo, só para lembrar que a classificação programática, ela vai definir qual é o tema de política pública que a despesa vai atender. Então, qual é o tema de política pública? Então, só para a gente lembrar aqui, visualizar, né? Se você pega um orçamento, você vai verificar que o orçamento ele é dividido em vários programas. Vai ter lá o programa Minha Casa Minha Vida, vai ter lá o programa Combate às Enchentes, vai ter o programa lá Capacitação de Servidores. Então, isso é exatamente para verificar qual é o tema, né, da política pública que aquele dinheiro está sendo aplicado para resolver que demanda da sociedade. Então, tudo isso é informado na classificação programática. E o programa, né, cada programa desse,
ele é dividido em várias ações. E aí as ações podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais. Lembrar que atividade é uma ação permanente, projeto é uma ação não permanente e operação especial é uma ação que não resulta em produto, né? Construção de uma estrada é um projeto, que é uma ação que vai terminar um dia, né? Assim que a estrada estiver construída. Manutenção da estrada já é uma atividade que tem que ser realizada sempre, então vai ser uma atividade. E qualquer ação que não resulta num produto para a sociedade deve ser classificada como operação especial. Então, todos os itens estão corretos. Gabarito, letra E. Bom, vamos lá para a questão 4. A questão 4 fala de um princípio, né, que é um princípio que está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 167, tá, gente? Então, está previsto lá no artigo 167, inciso 4. Então, tem essa previsão do princípio da não afetação da receita. Então, basicamente, esse princípio ele fala que as receitas de impostos, né, em regras, elas não devem ser vinculadas por lei a nenhuma despesa. Então, ela basicamente ela tenta evitar que as receitas de impostos tenham uma destinação legal dada por lei para uma determinada despesa. O que o Constituinte quis, né, com esse princípio, né, princípio da não afetação da receita, é que o gestor possa decidir aonde aplicar as receitas de impostos e não a lei. Então, é por isso que existe esse princípio da não afetação da receita, mas lembrar que esse princípio só é aplicado, né, às receitas de impostos, porque hoje a grande maioria das receitas, né, é vinculada a uma determinada despesa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá para a gente verificar qual é a falsa em relação a essa questão. Vamos lá. Então, recursos destinados à manutenção das estradas, exatamente a falsa. São exceções, né? Essa aqui não é exceção, na verdade, né? Então, a única que não é exceção é isso. A lei ela não permite, tá, gente, vincular a receita de impostos para a manutenção das estradas. Então, não é uma exceção ao princípio. Então, seria falsa, exatamente o que a questão pede. Gente, muita gente fala assim, por que o dinheiro do IPVA não vai para a manutenção das estradas? Porque se alguém fizer uma lei dizendo, destinando recursos do IPVA para a manutenção das estradas, basicamente ele vai estar infringindo o princípio da não afetação da receita, porque IPVA é um imposto. E você faz uma lei direcionando para a manutenção das estradas, essa lei vai ser contra o princípio constitucional, então ela vai ser uma lei inconstitucional. Agora, se o gestor quiser pegar o dinheiro por conta própria, né, e pegar o dinheiro do IPVA e jogar para a manutenção das estradas, perfeito. Isso é o que o princípio quer fazer. Maravilha? Então, só tomar cuidado com esse detalhe. Recursos destinados para ações e serviços públicos de saúde. Os outros tratam exatamente das exceções. Se tiver uma lei vinculando para ações e serviços públicos de saúde, pode. Se tiver uma lei vinculando para manutenção e desenvolvimento do ensino, também pode. Receita de impostos são exceções. Se tiver uma lei vinculando receita de impostos para a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita, também pode. E também, se for uma lei vinculando receita de impostos para atividades da administração tributária, também pode, porque são exatamente as exceções. Então, saúde, ensino, garantia às operações de crédito e atividades da administração tributária, todos esses itens aí são considerados, tá, gente? Exceções ao princípio. Vamos dar uma olhada aqui no dispositivo, né? Então, tudo isso está lá no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, que fala todas as exceções que eu já tinha falado aí, né? E no final ele fala assim também, né? E bem como o disposto no parágrafo 4º desse artigo, que fala, por que diz o parágrafo 4º? Que é permitida a vinculação das receitas próprias geradas por impostos, a que se refere os artigos 165 e 166, e dos recursos de que trata os artigos 167, 168 e 169, para a prestação de garantias ou contra-garantias à União e para o pagamento de débitos para com esta. Então,
além de saúde, ensino, atividades da administração tributária, garantias, também o ente, né, a União, ela pode, os entes podem dar como garantia as receitas que elas recebem da União de impostos, né, que são as famosas transferências tributárias. Então, por exemplo, o município deve para a União. E aí ele dá como garantia as próprias receitas que ele tem a receber da União. Isso pode, tá, gente? Isso não vai ferir o princípio da não afetação da receita, porque está como exceção na própria Constituição Federal a esse princípio, ok? Então, cuidado, que o princípio da não afetação da receita é prato cheio, né, para questões de concurso, exatamente porque ele tem vários detalhes e as bancas adoram trabalhar esses detalhes. Bom, então vamos lá para outra questão, a questão 5, que fala do anexo de metas fiscais. Cuidado, tá, gente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela criou 2 anexos importantíssimos, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Então, hoje, quando o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, né, então, lembrar que esse anexo aqui ele fica no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, esse anexo, quando o projeto de lei é encaminhado para votação pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo, né, ele tem que ser encaminhado com 2 anexos, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Então, esse anexo de metas fiscais ele tem um conteúdo extenso. E essa questão ela cobrava exatamente isso, né? Qual é o conteúdo que tem que ter no anexo de metas fiscais? Só que ele queria, né, a falsa. Então, vamos lá para a gente visualizar todas as alternativas. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício anterior. Tá certo. Quando o anexo é encaminhado, ele tem que encaminhar também a avaliação se cumpriu ou não as metas do exercício anterior. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Então, essa informação também tem que aparecer lá no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a evolução do patrimônio líquido. Inclusive destacando as origens e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, que basicamente, né, tem aquela exceção que eu comentei aqui, que está prevista lá no artigo 44 da LRF, que você não pode pegar, em regra, recurso com alienação de ativos e financiar despesa corrente. Só pode financiar despesa de capital, ok? Então também está certo. Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. É o gabarito. Não pertence ao anexo de metas fiscais. A avaliação dos passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas, essa informação tem que ficar no anexo de riscos fiscais, que é o ARF. Então, seria a única opção falsa aí da questão 5. Vamos analisar as demais. Avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência. Isso também tem que estar no anexo de metas fiscais, né? Lembrar que hoje o Brasil está com esse problema aí, né, grave, que é o passivo da Previdência. E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, desde 2000, que ela vem, né, trabalhando essa necessidade, essa importância de fazer a avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência. Então, infelizmente, isso não foi levado tão a sério e hoje o Brasil está nessa situação aí complicada em relação aos regimes de previdência. E também, demonstrativo da estimativa de compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, também é um conteúdo que tem que estar no anexo de metas fiscais. Turma, eu até queria destacar que hoje o Brasil, né, vários estados estão passando por problemas orçamentários, né, falta de receita, exatamente para custear suas despesas, exatamente porque não houve lá um controle. Por exemplo, né, na letra E fala que teria que ter uma estimativa da compensação de renúncia de despesa e da expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Infelizmente, né, o que a gente viu aí em vários estados, em vários entes? Várias renúncias de receita, né, que foram dadas, uma expansão absurda das despesas obrigatórias de caráter continuado
sem nenhuma responsabilidade. E um dia a conta ia chegar, e a conta está aí. Né? A gente está percebendo que hoje o problema do Brasil é exatamente não ter recurso suficiente para bancar suas despesas obrigatórias, suas despesas do dia a dia. Né? Então é por isso que a gente está tendo aí orçamentos sendo aprovados com déficit primário. Né? Quando a gente fala em déficit primário é porque você não consegue pagar suas despesas do dia a dia com suas próprias receitas. Então você vai ter um déficit primário. Uma das causas foi exatamente essa renúncia de receita e essa expansão sem responsabilidade das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bom, vamos fazer a correção da 6, que fala dos instrumentos de planejamento, né? PPA, LDO e LOA. Assunto muito cobrado em prova, a gente está sempre lembrando aí, fazendo várias questões associadas às regras pertinentes ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual. Então vamos lá para a gente fazer a visualização. O PPA deve ser elaborado no primeiro ano de mandato, ele está falando especificamente do PPA, e ter sua vigência se estenderá até o primeiro ano do mandato subsequente. Está certo, né? Tem que lembrar que o PPA, aquela regrinha, são 4 anos, só que ele é elaborado no primeiro ano. Então, vamos lá, vamos pegar, tem que pegar para visualizar melhor, vamos supor, aqui foi o Temer, Dilma Temer, né? O PPA do Dilma Temer, e aqui o PPA do Bolsonaro. Então, o PPA da Dilma Temer foi elaborado no primeiro ano, começou a vigência no segundo ano, e vai até o primeiro ano do Bolsonaro. O Bolsonaro vai elaborar o dele no primeiro ano, e como são 4 anos de vigência, vai até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, essa é a visualização, né, do prazo de vigência do PPA. Esse item 1 está correto. O Poder Legislativo deverá devolver o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para sanção até o fim da sessão legislativa. Essa opção, tá, gente? Ela está errada, porque ela está falando da LDO. A LDO ela é elaborada pelo Poder Executivo e ela tem que ser encaminhada para o Poder Legislativo até 15 de abril, 15/4. É o prazo de encaminhamento. E o prazo de devolução, ou seja, do Poder Legislativo para o Poder Executivo sancionar, é até 17/7, meio do ano. Lembrar que o PPA tem que ser aprovado antes, ou seja, da elaboração da LOA, né? Porque a LOA tem que estar compatível com a LDO. Então, ela tem que ser aprovada no meio do ano. Então, nesse caso aí, especificamente, essa questão está errada, porque ela fala até o fim da sessão legislativa. Não, fim, tá certo. Só que não é da sessão legislativa, é do primeiro período da sessão legislativa. E não fim da sessão legislativa. A sessão legislativa, o fim dela é dia 22 de dezembro. O primeiro período da sessão legislativa é no meio do ano, onde tem o primeiro recesso, que é dia 17/7. Ok? O projeto de lei orçamentária anual deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até 4 meses antes do término da sessão legislativa. Está quase tudo certo, né? Ele está falando da LOA, da lei orçamentária anual, até 4 meses antes do término, mas não é da sessão legislativa, é do exercício financeiro. Então, o exercício financeiro termina 31/12, é o fim do ano. Sessão legislativa não, termina 22/12. E o projeto de lei orçamentária tem que ser encaminhado até 31/8. 31/8, 4 meses antes, vai ser não da sessão legislativa, e sim do exercício financeiro que termina em 31/12. Então, o item 3 está errado exatamente pelo finalzinho, quando fala sessão legislativa, na sessão legislativa é exercício financeiro. Então, correto somente o item 1. Então, por isso que o gabarito foi B de bola.